E aí vamos lá iniciando a nossa atividade, né, de geografia de hoje, para as nossas aulas, espero que estejam aí todos entusiasmados, né, para a leitura do texto, né, que nós vamos ter aí na página 23. E a nossa atividade, como já foi dito anteriormente, ela vai da página 23 até a página 27. E aí nós vamos falar sobre as migrações internas no Brasil. E a gente falou sobre o sentido dessas palavras, né? Existe um processo de migração, que é o movimento, né, de entrada e saída de determinado lugar, de determinado estado, de certas cidades. É chamado de movimento migratório. E aí a gente entendeu que quando a gente sai de um lugar, é considerado, quando a pessoa sai de um lugar, esse movimento é chamado de emigração, né? Quando você chega, esse movimento é considerado, é indicado, é chamado de imigração, certo? Então nós temos aí, na aula passada nós falamos um pouco sobre as migrações internas. E hoje nessa aula nós vamos dar continuidade e vamos ver aí também os fatores, né, naturais que acontecem. A gente entendeu que muitas vezes as pessoas saem do lugar por conta de terremotos que acontecem, né? De muitas vezes um alastramento de água que invade o lugar, né? Por conta de chuva, bastante chuvas. Na aula passada nós também aprendemos que as migrações elas acontecem em busca de melhores condições de vida, de uma renda melhor, né, de empregos, muitas vezes até fugindo mesmo da seca, não é verdade? Então todos esses são fatores que influenciam a distribuição aí das pessoas no território brasileiro, onde nós encontramos aí esse movimento migratório, né? Que é considerado aí como imigrantes e emigrantes, emigração e imigração, né? E a gente sabe que as pessoas são atraídas por oportunidades melhores, né? E é por isso que algumas áreas do país funcionam como polo, como mais atrativo, né? Onde tem mais disponibilidade de emprego. Geralmente as pessoas buscam mais essas áreas, esses locais, essas cidades, essas regiões onde tem muita indústria, onde oferece oportunidades de emprego, como já foi dito, tá certo? E aí, passando para o nosso conteúdo, a gente vai falando aí, né, sobre as migrações internas no Brasil. E ele diz o seguinte: no Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Vamos conhecer os principais fluxos migratórios que ocorreram no Brasil desde os anos de 1950. As migrações de 1950 até 1970. A partir da década de 1950, a industrialização dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro atraiu muitos migrantes para a região sudeste. Ou seja, eles migraram para lá porque a indústria começou a aumentar, a crescer, a se expandir. Então a geração de emprego começou a surgir mais e mais, né, na região sudeste, que é ali onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, né? Além da oferta de emprego nas fábricas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços, a infraestrutura disponível no Sudeste também ajudava a proporcionar melhores condições de vida à população. Por isso que muitos migravam para lá, como foi dito aí, né? Por outro lado, o Nordeste, que enfrentava problemas relacionados às secas prolongadas e à baixa oferta de empregos para a população, tornou-se a principal região de origem dos deslocamentos populacionais desse período. A maior parte dos migrantes nordestinos se dirigiu para o Sudeste. Contudo, é importante destacar que na década de 1950, a construção de Brasília também atraiu para o Centro-Oeste muitos migrantes nordestinos que buscavam trabalho e uma vida melhor.
E aí a gente consegue ver, né, na imagem a construção aí, né, da cidade de Brasília, que é a nossa capital, a capital do nosso país, capital do Brasil, é Brasília, né, onde os poderes estão ali concentrados, ok? Então veja aí a imagem, né? Entre 1900, olha a legenda abaixo da imagem, quinto ano, dá uma lida aí no livro de vocês. Entre 1956 e 1960, milhares de imigrantes nordestinos trabalharam na construção de Brasília, que passaria a ser a nova capital do país. Certo? Então veja, antes a capital do Brasil era Rio de Janeiro. A capital do país, do Brasil, antes era Rio de Janeiro. Depois da construção de Brasília, em 1950 até 1960, começou a ser Brasília, ok? Passando aí para a página 24, quinto ano, nós temos aí um mapa onde ele mostra o fluxo migratório de 1950 até 1970. Eu quero que você preste bem atenção aí nessa questão aqui, ó, do título. Presta bem atenção no título aí, ok? Se você prestar bem atenção, esse tema aí, esse título aí do mapa, ele está falando sobre a migração que aconteceu no decorrer desse ano, de 1950 até 1970, ou seja, 20 anos, né? Porque se de 1950 para 1960, 10 anos, para 1970, mais 10 anos, então 10 mais 10, 20. Então, no decorrer de 20 anos aí, olha só a quantidade de pessoas que partiram mais para a região sudeste. Professor, e onde é que é a região sudeste? Se a gente perceber direitinho aí, ó, veja só, a região sudeste é exatamente essa parte maior aqui, ó, essa parte que a gente vê aqui, certo? Essa parte aqui, ó, toda essa aqui, ó, de baixo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É toda essa parte de baixo aqui, ó, voltada mais para cá, ó. E aí a gente consegue ver aí, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Então essa região aí, que o mapa mostra mais o fluxo migratório, né? A gente entende que foi onde mais surgiu o emprego, foi onde mais aconteceu o processo de migração, ok? Então veja, quinto ano. Outra coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção aí é nessa legendazinha aqui, ó, da Rosa dos Ventos. Presta bem atenção aí. Na Rosa dos Ventos aqui, ó. Que fica bem do lado do livro de vocês, certo? Presta bem atenção nela aí, ok? Porque isso é importante para a gente, para você poder se orientar em relação aos sentidos, né? Aos sentidos norte, sul, leste, oeste, sudeste, centro-oeste. Isso é importante. Dá uma lidinha aí, né? E dá uma olhada. Então veja que o processo migratório, o fluxo migratório durante 20 anos, ele se dirigiu mais para a região sudeste, como já foi dito. E a gente vê que o título também aqui, ó, o título mostra, né? O título mostra que foi um processo não assim tão de repente, porque 20 anos não passa da noite para o dia, né, quinto ano? Mas aconteceu, tá certo? A letra B, aí voltando, passando aí para a atividade, a gente consegue ver o seguinte, né? A gente consegue ver o seguinte. O que o mapa mostra? O que o mapa mostra está lá no título, né? Como já foi dito. Letra B, nesse período, qual a região brasileira atraía mais migrante? Qual era a região que eu mostrei aqui? Foi a região Nordeste? Foi a região Sudeste?
Foi a região centro-oeste? Foi a região... E aí? Veja aí direitinho e responda. Letra C. Essa região atraía migrantes de qual região? Essa região atraía migrantes de qual região? Geralmente as pessoas saíam de onde, como foi dito lá no texto, né? Se você voltar o texto aí um pouquinho, né? Se você voltar o texto aí um pouquinho, ó, o que ele diz aí. Por outro lado, o Nordeste que enfrentava problemas relacionados. Então, eu vou dar uma dica aqui para você encontrar a resposta bem direitinho. Na letra A, é só você olhar o título do mapa, que está lá. Tá certo? Na letra B, é só você, se você prestou atenção aí onde eu marquei lá com um círculo, ali se trata da região Sudeste. Ok? Na letra C, você vai encontrar aí a resposta, olhando no texto, no quarto parágrafo do texto, ok? Então, continuando aí, dá para você fazer essa atividade bem tranquila. Passando para a página 25 do livro de vocês, vocês vão ver aí as migrações de 1970 a 1990, não é? Mais 20 anos depois. Aí ele diz, o deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste continuou a acontecer. Contudo, novos fluxos migratórios se formaram no Brasil entre 1970 e 1990, nas regiões Norte e Centro-Oeste, né, que foi a questão da construção de Brasília também aí. Surgiram novas oportunidades de trabalho ligadas à agropecuária e ao extrativismo, além de diversas obras de infraestrutura começaram a ser realizadas nessas regiões, com destaque para a construção de rodovias e hidrelétricas. Essas obras também atraíram milhares de imigrantes. Tudo isso contribuiu para o grande fluxo de imigrantes da região Sul, Sudeste e Nordeste, para a região Norte e Centro-Oeste. Ok? Então, quinto ano, veja só. Na página 24, você não vai retirar questões daqui da página 25, certo? Esse assunto da página 25, você vai responder as questões seguintes, da página 26 ou 27, ok? Então, vamos analisar o mapa, né? Veja que existe aí, ó, as setas de vários lugares, as pessoas saindo de um lugar para outro, né? Principalmente ali do estado do Ceará, ó. Se você observar, tem várias setas saindo aí do estado do Ceará, né? Partindo para outros estados, saindo também aí do Espírito Santo, de Minas Gerais. A gente consegue ver aí bastante, né? Esse movimento de pessoas saindo aí para a região sul, para a região sudeste, norte, centro-oeste, ok? E aí a questão diz o seguinte, que fatores contribuíram para atrair imigrantes para a região norte e centro-oeste no período de 1970 a 1990? Aí você volta lendo o texto, ok? Volta lendo todo o conteúdo, certo? Você volta lendo todo o conteúdo e aí você vai encontrar aí respostas, beleza? Então veja só, quinto ano. O interessante de tudo isso é que a gente aprende e entende também o porquê das pessoas saírem da sua terra natal. Às vezes até gosta muito de estar ali, né? Nasceu, cresceu, mas as dificuldades elas começam a surgirem e as pessoas são obrigadas a saírem. A necessidade força as pessoas saírem da sua terra natal, lá de onde nasceu, de onde cresceu, não é verdade? E uma característica muito marcante aqui na região Nordeste, que faz com que as pessoas saiam em busca de melhores condições de vida, é o fator natural da seca, né? Principalmente quem mora no interior começa a buscar as cidades grandes, outras regiões, começam a migrar, né, em busca de condições melhores. Então é uma característica muito marcante aqui na nossa região, é a seca, que faz com que as pessoas saiam do seu lugar em busca de outros, de emprego, né?
E aí na questão 4, só reforçando, ele diz: que fatores contribuíram para atrair imigrantes para as regiões Nordeste e Centro-Oeste no período de 1970 a 1990? De quais regiões se originaram esses fluxos migratórios? De quais regiões foram? O porquê foi que eles saíram? A questão quer saber isso. Por que eles saíram, né? Que são os fatores. E de onde eles saíram? É isso que a questão 4 quer, quinto ano, resumindo. Por que eles saíram? Quais foram os fatores que fizeram eles saírem, que forçaram eles a sair? Eu dei até um exemplo do Nordeste, que no caso foi a seca, mas aí no conteúdo tem outras causas que fazem com que as pessoas saiam. E para onde eles foram, né? De qual região saíram. Então vocês precisam ler direitinho e responder aí essa questão. Por que eles saíram e de onde eles saíram? A questão 4 é exatamente isso, é basicamente isso. Passando para a página 26, quinto ano, ele vem falando, a página vem falando aí, o conteúdo vem falando aí, sobre as migrações de 1990 a 2010. Então veja, esse censo, esse balanço aí, essa pesquisa, se você observar, o intervalo é a cada 20 anos, né? Porque de 1090 para 2000 são 10 anos. De 2000 para 2010, mais 10 anos. Então, 10 mais 10, 20. Então veja que aí é um processo a cada 20 anos, ok? Vamos fazer a leitura, depois a gente vê aí, observa o mapa. Ele diz: embora as migrações do Nordeste para o Sudeste continuem ocorrendo desde a década de 1990, observam-se algumas mudanças nos fluxos migratórios entre as regiões do Brasil. As migrações dentro de cada região se intensificaram. Na maioria das unidades federativas, é possível identificar fluxos entre unidades federativas vizinhas ou próximas. Outra mudança que desperta a atenção nesse período é a chamada migração de retorno. Que migração de retorno é esse? Trata-se do fluxo migratório no qual os migrantes voltam para seus lugares de origem, ou seja, regressam à sua terra natal. Por exemplo, alguém que mora no interior aqui de Petrolina saiu em busca de melhores condições de vida porque a seca aconteceu e deixou em situação difícil e precisou buscar outros meios, né? Mas com o passar do tempo, agora ele volta. Isso é chamado de migração de retorno. Digamos que ele volta para seu interior, para sua terra natal. Isso é considerado migração de retorno. A migração de retorno se deu principalmente do Sudeste para o Nordeste, que é a nossa região, né? E está relacionada ao crescimento da economia nordestina e à melhoria da infraestrutura local. Como você já estudou, esses fatores são essenciais para atrair contingentes populacionais. E aí a gente consegue ver o mapa, né, que é o fluxo migratório de 1900 até 2010, e a gente vê que muitos começaram a voltar, né? Veja aí ó, a setinha saindo de São Paulo para o estado de Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, né? Que é exatamente essa setinha aqui, ó, que a gente consegue visualizar, ó. Isso é chamado de fluxo migratório de retorno, não essa. Perdão, deixa eu consertar aqui. Essa daqui, ó. Certo? Ela mostra aí que é as pessoas retornando, né, ó. As pessoas retornando para sua terra natal, ok? Então, observe que existe essa migração de retorno, beleza? E aí na página 27, ele diz o seguinte:
Qual foi a origem e o destino dos dois principais fluxos migratórios que ocorreram entre 1900 a 2010? Ou seja, de onde foi que eles saíram e para onde eles saíram? O que foi que continuou a acontecer? Como era chamado esse acontecimento? É isso que a questão 5 quer saber, tá certo? A questão 6. O que é migração de retorno? A gente sabe que é um movimento, mas que tipo de movimento é esse, quinto ano? O 7. Com base no mapa da página anterior, que é da página 26, responda as questões. Você vai olhar o mapa direitinho e vai ver. Identifique a origem e o destino de um dos fluxos migratórios que aconteceram dentro da região em que você vive. Aqui são questões pessoais, A e B. Quanto à unidade federativa onde você vive, analise um dos fluxos migratórios. Vamos fazer o seguinte, quinto ano. Eu vou querer que você faça aí até a questão 6, somente, tá certo? E a questão 8. A questão 7, A e B, você não precisa fazer. Faz só a questão 4, da página 27. Você faz a questão 5, 6 e 8, ok? Sendo que a 8 é uma opinião sua. Na sua opinião, quais são os fatores que motivam os fluxos migratórios relacionados à unidade federativa onde você mora? Ou seja, o que é que faz as pessoas virem morar aqui, por exemplo, em Petrolina, né? Então é a opinião sua que você deve expor aí, ok? E aí a gente fica por aqui nessa atividade de geografia. Eu espero que vocês tenham compreendido a questão do movimento o movimento migratório, né? Que aí a gente entende que é a imigração e a emigração, sabendo que para esse movimento acontecer é preciso que surjam algumas causas, como por exemplo a seca, né? Um terremoto, não é isso? Tantas coisas que levam a pessoa a sair do seu lugar, migrar para outro lugar, né, em busca de melhores condições de vida. Mas depois a gente viu que aqui para a nossa região, a região Nordeste, muitos têm voltado porque a economia do Nordeste tem melhorado. Ok? Então dá uma lida aí, responde direitinho e manda as questões para mim. Tá certo? Um abraço, tchau e até a próxima aula.